pessoal, vamos lá? Quem está aí vai assistir. Vamos falar sobre como é que a gente pode transformar as nossas cidades. Quem aí que quer mudar o mundo? Vamos esperar um pouquinho, então. Deixa eu pegar aqui, ó. Alô? Alô? Só testar aqui. Boa. É uma foto gigantesca aqui. Então, pessoal aí do CEA, isso aqui interessa para vocês também. Então, boa noite. Vamos lá, então vou começar aqui. Acho que o pessoal vai começar a chegar. Bom, essa apresentação aqui é um caminho para como que a gente pode transformar as nossas cidades com o nosso ecossistema de inovação, né? Às vezes a gente tem vontade de mudar o mundo, a gente tem bastante jovens aqui fazendo hackathon, pessoal criando, desenvolvendo, às vezes com vontade de fazer, mas não sabe por onde começar, por onde se conectar. Bom, rapidamente, então, meu nome é Thaís. Tá bem com eco, né? Tá bem alto. Alô? Tá. Oi, mas aí fica super alto. Oi. Então, sou Thaís Narraz, eu sou consultora de inovação, também diretora da Associação Catarinense de Tecnologia. Venho de Florianópolis, de longe, minha primeira vez aqui em Goiás. Gostei dessa torcida aqui, muito bom. Muito bom. Então, eu sou diretora da Vertical, que é um grupo de trabalho de cidades inteligentes lá em Santa Catarina, com as empresas de tecnologia também. Trabalho com projetos na prefeitura, projetos com o Sebrae, também de cidades inteligentes. E sou bem envolvida com o ecossistema de inovação. Bom, aqui, eu sei que um dos temas aqui do evento é mobilidade urbana, né? A gente tem falado bastante aqui. Inclusive, esse é um dos temas do hackathon que está acontecendo ali. E aqui eu trago, né, algumas imagens chocantes e que a gente, no nosso dia a dia, a gente sente essa dificuldade, esse desafio, né? Que é o congestionamento, o caos. Viver em grandes centros urbanos significa também ter acesso a muitos serviços, acesso à educação, mas também ter acesso ao caos urbano, né? Muitas vezes a gente não consegue se locomover, não é à toa que o trabalho híbrido está cada vez mais forte, né? O tempo que a gente perde para se deslocar, hoje as pessoas estão preferindo, então, quem pode trabalhar em casa, né? E também uma informação, aqui no Brasil, por exemplo, mais de 85% da população vive em áreas urbanizadas. Então, cada vez mais, a gente precisa pensar em como é que a gente vai tornar a vida urbana viável, né? E não transformar num caos, que as pessoas não conseguem mais se locomover, não conseguem ter acesso aos serviços. Mas a gente não fala só de vida urbana de cidades grandes, a gente pode falar também dos pequenos municípios, que no Brasil são a maioria dos municípios, são cidades pequenas, cidades que estão perdendo seus habitantes, que estão ficando decadentes, né? Então, o que está acontecendo nesses municípios que a gente tem uma grande migração de pessoas que estão indo morar nos grandes centros urbanos? Quais são os desafios desses municípios, né? A dificuldade de reter pessoas, o que eles não estão oferecendo para que as pessoas fiquem morando nas suas cidades. E aqui, então, eu trago um conceito, né, que eu já estou há muitos anos trabalhando nesse conceito, e eu posso dizer que, ao longo dos anos, ele vai se adaptando, vai mudando a minha forma de ver esse conceito de cidades inteligentes.
Mas, acima de tudo, as cidades inteligentes são cidades eficientes, sustentáveis e, principalmente, cidades colaborativas. Aqui a gente pode ver, sim, o uso da tecnologia, mas a tecnologia ela é um meio para que a gente alcance esses resultados, né? Eu posso ter tecnologia para ter mais eficiência energética? Sim. Eu posso ter tecnologia para ter uma cidade sustentável, para ter uma gestão do lixo, uma gestão de esgoto de qualidade. Eu posso sim ter tecnologia para ter uma cidade mais colaborativa, para que os habitantes consigam sim participar da cidade, possam se envolver. Mas nada disso, né? A tecnologia ela não é tudo, né? E antes o conceito de cidades inteligentes ele era super cidade conectada, uma cidade totalmente com uso de tecnologia. Eu já não enxergo assim. Eu enxergo uma cidade colaborativa e participativa. E aqui eu trago, então, um outro conceito, que é o conceito de ecossistema. Principalmente, né, inicialmente, o conceito da biologia, né? Então, o que é um ecossistema? Aqui é a forma de que eu estou conduzindo o pensamento aqui, tá? Então, o ecossistema ele é um sistema natural por vários organismos vivos que interagem entre si, né? E com vários elementos físicos, químicos e biológicos no ambiente. Então, aqui tem, né, por exemplo, um ecossistema marinho. A gente pode enxergar os peixes, né, o tubarão, as algas, os corais, entre eles, né, eles interagem e vivem de uma forma equilibrada, né? Então, a gente traz um conceito que é o ecossistema de inovação. Eu sei que aqui no estado de Goiás, eu estou acompanhando já há algum tempo, desde que eu fui convidada para vir para cá também. Eu comecei a acompanhar um pouco o movimento do estado. E eu sei que foi lançado em março um Pacto pela Inovação de Goiás. É um movimento, inclusive eu conheço um dos consultores que fez esse programa aqui. E então essa ideia de unir os atores, os principais atores, né, que possam trabalhar para impulsionar a inovação do Estado, né? Então, o ecossistema de inovação, ele modela, então, essa dinâmica econômica das complexas relações que são formadas entre as entidades, né? Então, principalmente entidades, o ator público, o ator privado, as empresas, né? Que, de certa forma, eles interagem entre si e o objetivo, então, é permitir o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Então, esse conceito a gente tem, também, ele tem se desenvolvido ao longo dos anos. Eu falo sobre esse tema porque eu participo ativamente de ecossistema de inovação, tanto um ecossistema estadual de Santa Catarina, quanto o ecossistema da cidade de Florianópolis, que ele é hoje ele é referência no Brasil também, né? A gente tem impulsionado muitos negócios inovadores, startups, mas grandes empresas de tecnologia têm procurado o ecossistema de Florianópolis para buscar, principalmente, realizar inovação aberta, né? E aqui, dentro desse conceito de ecossistema de inovação, a gente precisa entender quem que faz parte, né? Como é que eu posso me inserir, como é que eu posso fazer parte disso, talvez trabalhar a minha ideia, por onde eu começo, né? Então, aqui a gente, o ator público, principalmente, né? Sem ator público é muito difícil um ecossistema de inovação existir. Mas o ator público, ele não é o dono do ecossistema. Isso que é importante a gente sempre deixar bem claro, né? Pode ser, sim, que o governo ele lançou o Pacto pela Inovação, legal, ele teve a iniciativa, mas o pacto não é dele. O Pacto da Inovação não pode ser do governo do Estado, não pode ser de uma prefeitura, porque a gente sabe que existe a troca, né? Governos do Estado, eles trocam, muitas pessoas também vão e vêm, e o ecossistema ele é das pessoas, o ecossistema é da sociedade. Então, a gente tem os outros atores que aqui não tem uma hierarquia, todo mundo tem a mesma posição no ecossistema de inovação. Então, tem um ator de conhecimento, são as universidades, os institutos de pesquisa, as escolas, sim, as escolas precisam estar inseridas, a gente não pode só pensar
em ensino técnico, ensino superior. Pelo que eu estou vendo aqui, né, então no Hackathon, eles estão envolvendo as escolas públicas, começando desde cedo, envolver os alunos. O trabalho eu acompanhei aqui, é muito legal despertar o interesse dos jovens pela inovação. A gente tem um ator institucional, então quais entidades que eu posso ter no meu estado, na minha cidade, que possam estimular, né, e juntar as empresas ou a sociedade civil para que trabalhe pelo ecossistema. Nós temos também o ator de fomento, que são fundos de investimento, né, principalmente, que trazem o capital para essas empresas. Temos o ator empresarial, que são as empresas que estão trabalhando e criando novas tecnologias, novas soluções para os nossos desafios urbanos, principalmente. Temos o ator de habitat de inovação. Aqui é importante a gente trazer o que são os habitats, né? São os centros de inovação, são os espaços de coworking, as incubadoras, principalmente. A incubadora é uma das primeiras iniciativas que a gente consegue despertar o interesse pelo empreendedorismo inovador. Temos também a sociedade civil organizada, que interage com todos esses atores, trazendo os desafios do cidadão, né? Então, algumas organizações, às vezes, elas são focadas em alguns grupos da sociedade. Então, a sociedade civil, ela precisa participar desse ecossistema. Então, como eu disse, esse equilíbrio gera uma colaboração entre todos esses atores. Como é que o setor público, né, criando políticas públicas, como é que ele vai criar políticas públicas se ele não interage com as empresas, né? Que tipos de leis, de incentivos que eu posso criar? Eu preciso ouvir as empresas, eu preciso ouvir as necessidades deles, né? Quais são os desafios? É um desafio de mão de obra? Então, talvez eu precise criar uma política pública de formação de pessoas. Lá em Santa Catarina, a gente está com um programa bem... tá rodando desde o ano passado, bem interessante. A Associação Catarinense de Tecnologia, a CAT, eles fizeram um mapeamento de vagas para o setor de tecnologia. A gente tem uma demanda, né? A gente sempre traz o número 1000, mas hoje é muito maior. Uma demanda enorme de mão de obra que os cursos técnicos e superiores do Estado já não estão conseguindo suprir. Então, o ator público, né, a prefeitura criou um programa Floripa Mais Tech para poder formar mão de obra, para poder oferecer curso técnico gratuito para qualquer pessoa de qualquer nível educacional a partir dos 14 anos, para formar essa mão de obra, para que eles tenham interesse, né? E a universidade, o Senai, por exemplo, participa também, criando cursos específicos de acordo com a demanda que as empresas estão trazendo. E esse trabalho, ele é constante, né? Então, esses atores, eles conversam, eles interagem, seja num conselho estadual de inovação, seja no conselho municipal de inovação. Essa demanda, esse trabalho precisa ser constante. A gente tem, como eu falei, as empresas trazendo as suas necessidades, então, necessidades tributárias também, então é muito importante a gente entender que cada projeto de lei que possa interferir e trazer um novo tributo para a empresa, isso vai impactar diretamente, né, no salário das pessoas, das empresas, né? Então, muitas empresas também, por exemplo, os municípios que têm uma redução do ISS, quando qualquer mudança pode fazer com que a empresa ela faça uma mudança e mude para outro município. Essa é uma conversa atual hoje em Florianópolis. Existe uma vontade política de alterar nosso imposto, mas isso já causou o maior fuzuê lá em Florianópolis e muitas empresas já declararam, não, mudou aqui, eu vou para o município vizinho, que hoje está com a alíquota menor. Então, essa conversa entre esses atores, como eu digo, traz muita diferença. Os habitats de inovação, então, aqui, ó, vou trazer aqui, né? Aqui, eles são os pilares do ecossistema. Então, aonde que eu posso desenvolver o meu negócio, né? Eu estou olhando um desafio da cidade, eu faço parte ali no dia a dia, eu sinto um problema na mobilidade, eu tive uma ideia, onde é que eu vou? O que eu faço? Por onde eu começo? Então, as incubadoras, principalmente, que trabalham
com a ideação de negócios, elas podem te dar um caminho para você desenvolver o seu negócio, buscar mentoria, buscar fundos de investimento, financiamento para o desenvolvimento da sua solução. As aceleradoras, elas já trabalham em um outro momento, quando o meu negócio já está modelado, eu já tenho um mínimo produto viável, já comecei a vender, mas eu preciso de uma aceleração, eu preciso de uma ajuda para conseguir aumentar minhas vendas, por exemplo, né? Tracionar minhas vendas, né? Os espaços de coworking, eu sou muito fã de espaços colaborativos, é onde as pessoas se encontram, conversam. Às vezes ali tem um especialista jurídico que pode ajudar a startup, ele pode trazer soluções, às vezes, de contratação de pessoas, né? Quais são as formas de contratação. As startups interagem diretamente nesses coworkings, aceleradoras. Então, aqui são os pilares fundamentais para que esse ecossistema funcione, né? São ideias que a gente pode inserir. Como eu falei, as incubadoras geralmente são os primeiros que aparecem, né, para estimular o ecossistema. E aqui, essa integração, então, entre os atores, essa sinergia, ele pode fazer, sim, a gente desenvolver melhores negócios, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? Então, os desafios que a gente pode trabalhar. Então, eu tenho um desafio na área de segurança, eu tive uma ideia, eu conheço uma empresa, mas eu preciso desenvolver o meu negócio, eu não tenho recursos, eu não sei por onde começar. Como é que é o caminho do empreendedorismo, né? Então, a gente pode procurar as aceleradoras, as incubadoras. Esses aqui são os desafios normalmente que a gente pode enfrentar nas cidades, né? Então, eu trouxe especificamente os desafios urbanos que podem ser trabalhados, tá? Então, área de saúde, educação. Quais secretarias do Estado e secretarias municipais que participam? É muito importante eu ter o ator público aqui. Não só a Secretaria de Inovação do Estado. Eu preciso ter a Secretaria de Saúde participando ativamente aqui. Se eu estou desenvolvendo algum produto ou eu quero desenvolver, eu preciso ter aqui na mesa um especialista na área de saúde que vai poder me ajudar a validar esse meu negócio, validar a minha ideia, né? Então, a participação do público é essencial. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de projetos e programas que estimulam o desenvolvimento, principalmente de soluções para cidades, né, para cidades inteligentes, afinal, estamos usando tecnologia, mas nem todos esses desafios usam a tecnologia. Às vezes é uma inovação em processo, é uma inovação na forma como eu posso trabalhar o cidadão, né? Como é que eu posso lidar com o cidadão, me comunicar com o cidadão. Não necessariamente é uma tecnologia nova, uma inteligência artificial, né? Tanto que a gente tem falado aqui, ouvido aqui. Então, muitos desses desafios podem sim ser simples soluções e simplesmente conversar entre esses atores a gente consegue encontrar novos caminhos. Então, aqui eu trago o exemplo da Prefeitura de Florianópolis, que a gente tem o Conselho Municipal de Inovação. Hoje eu estou como vice-presidente do Conselho Municipal. É um conselho extremamente ativo, né? Quem tiver interesse de saber mais, eu posso depois conversar. A gente tem hoje 32 membros da academia, membros da sociedade civil, de entidades, então Associação Comercial, Associação de Tecnologia, Câmara de Dirigentes e Lojistas, que participam ativamente. O Conselho de Florianópolis, ele é um mecanismo dentro da Lei Municipal de Inovação. Então, a Lei Municipal de Inovação, ela também tem um Fundo Municipal de Inovação, que é para justamente financiar, não é nem financiar, é fundo perdido, né? Esses projetos que surgem do ecossistema. Esse mecanismo, claro, ele está sempre se aperfeiçoando, não é um modelo perfeito, a gente sempre, depois que começa a rodar, a gente vai encontrando vários desafios, mas o importante é que o Conselho consegue aperfeiçoar o modelo, né? Nós já passamos por vários ciclos de aceleração das empresas e o Conselho ativamente ele dá feedback, ele participa. Então, outros exemplos, então, por exemplo, é a Brasil Lab, que é uma aceleradora também de GovTechs, né? Principalmente essas soluções de governo. Nós temos o EITA Recife, que é um laboratório de inovação também e teste e validação de soluções
para os desafios de Recife. Então, eles trouxeram, por exemplo, os desafios da mobilidade. Eles também estão com um desafio aberto que é para animais abandonados de rua. Então, o que as pessoas podem trazer de solução para esses problemas urbanos? Nós temos também o Sebrae Hub, que é um programa de GovTechs que está rodando em Santa Catarina, bem legal também. Eu trabalho como consultora nesse programa. Temos o Living Lab, que é um programa que eu desenvolvi primeiro na associação e depois ele rodou dentro da Prefeitura de Florianópolis. Então, esse programa, ele transformou a cidade num grande laboratório de teste e validação. E todos os testes, eles têm um ciclo de 6 meses e são acompanhados, tá, por consultores. Não é simplesmente eu botei a minha solução, daqui a 5 meses a gente vê como é que é. Não. Você colocou a solução, passou por um processo, essa solução ela é acompanhada, validada, se ela precisa de uma secretaria, a gente pega o feedback do secretário, né, dos funcionários, dos servidores, ou se ela é uma solução direta com o cidadão, a gente precisa pegar o feedback do cidadão e ao final do programa, a solução, ela recebe a certificação e homologação ou não, né? Então, no ciclo que a gente fez em 2019, de 10 soluções, 7 soluções foram homologadas. Então, não quer dizer, né? Então, realmente a gente pega o feedback, roda, e foi interessante entender, porque muitas empresas, eles achavam que eles iam para o mercado, vou vender, mas o que ia acontecer? Eles iam gastar tempo, gastar dinheiro com marketing, e eles não iam conseguir vender, porque o seu produto não estava pronto, não estava rodando, né? E esse feedback é muito importante para quem é do mundo das startups, né, da inovação, o quão é importante a gente ter um feedback real de um teste, né? Então, outro programa também interessante é o InovaGov, que roda em São Paulo. Também, hoje eles atuam também com teste e validação. E todos esses programas agora, inclusive o Living Lab de Florianópolis, eles estão rodando agora de acordo com o novo marco legal das startups. O Living Lab de Florianópolis, eu estou participando agora, a gente está no meio da construção do edital. O novo edital, ele já prevê os critérios do novo marco legal das startups. Então, as empresas que passam pelo programa, elas conseguem depois, né, se a solução for validada, uma contratação, sim, pela prefeitura. Então, todos esses programas, até que é interessante dizer aqui, todos esses programas têm sim envolvimento do ecossistema, né? Eu tenho aqui depois as soluções que passam, elas podem sim ter acesso a investidores, porque os mentores geralmente são são empresários também, eles podem investir nas startups. As grandes empresas às vezes têm interesse de investir e agregar no seu portfólio. Então isso gira de forma bem saudável, né? Opa! Só. Eu aperto aqui e ele passa lá. É uma tecnologia avançada. Apertei. Foi. Então, o ecossistema ele atua, né, de forma ativa, contribuindo com projetos e tecnologias inovadoras, mas nem sempre é só tecnologia, como eu falei, também são processos, são projetos, buscando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Como é que eu posso entregar mais acesso à saúde, mais acesso à educação, né? Mais eficiência nos serviços públicos. E aqui eu deixo também um espaço depois para a gente fazer perguntas, mas eu vou deixar uma pergunta também. Como é que a gente pode fortalecer ainda mais essa colaboração do ecossistema, né, entre esses atores de tecnologia e inovação para enfrentar os desafios e melhorar continuamente a qualidade de vida das pessoas, né? Quem aqui, eu sei que estava conversando aqui com você que é do governo do estado, né? Qual que é o teu papel no ecossistema, né? O que você pode fazer para que esse ecossistema ele consiga trabalhar em conjunto? A gente sabe que às vezes não, né? Não é fácil trabalhar em conjunto. São vários interesses, né? Ao mesmo tempo, a gente tem o governo muitas vezes tem a visão política, né? O que eu posso fazer para me promover?
ok, faz parte, né? Mas desde que a sua visão política melhore sim a vida das pessoas, né? Então a gente tem também as empresas que precisam ter lucro, né? Afinal, como é que eu vou conseguir, ao final do dia, pagar o salário dos meus colaboradores? A gente tem as incubadoras que precisam rodar os seus programas. Nós temos investidores que também querem ter retorno do seu capital. Como é que a gente faz esse trabalho fluir? Cada cidade, cada estado tem uma realidade diferente, tem um nível de maturidade de ecossistema diferente. Mas nunca é tarde para a gente começar um trabalho em conjunto, né? Colocar todo mundo na mesa, saber que todo mundo está na mesma base, ninguém é maior que ninguém. Isso é a parte mais importante, é a humildade dos atores para trabalhar em conjunto. Bom, então chegamos ao final. E aqui então tem o meu contato também. Essa foto ficou nessa tela, minha foto ficou enorme, não era a ideia. Mas eu também me coloco à disposição, então, para quem quiser conversar sobre como trabalhar um ecossistema, tá? Então, também visitar Florianópolis, conhecer o que a gente tem feito lá, o que a gente tem feito no estado também de Santa Catarina, que hoje é referência em desenvolvimento de tecnologia. Tem um ecossistema super ativo também, que trabalha... Nós estamos hoje com 13 centros de inovação pelo estado. Isso. A internet aqui não está muito boa. Mas também me coloco à disposição e agradecer a oportunidade de poder falar aqui no evento, poder falar para vocês. Certo? Obrigada. Também, se tiver alguma pergunta aí, todo mundo, pessoal. Ai, eu não. Oi, Thaís. Primeiro, parabéns. Linda sua palestra. A gente também trabalha com inovação aberta, enfim. A minha pergunta é sobre o público, né? Sobre os cidadãos, na verdade. Como que as pessoas reagem a esses projetos de vocês? Principalmente ali em relação ao Living Lab, que você falou que você coloca projetos na rua, experimenta ali até 6 meses. Isso é divulgado? Isso é de forma transparente? Ou é um teste, digamos assim, oculto, legal, né? Como que é a reação das pessoas em relação a isso? Bom, o projeto, ele precisa ter o envolvimento do cidadão, né? Eu digo assim que 40% da nossa energia é na divulgação do que está sendo feito, principalmente quando a gente trabalha com recurso público, né? O primeiro ciclo do Living Lab eu estava trabalhando na prefeitura, na verdade eu comecei como consultora, aí a prefeitura me convidou, trabalhei como diretora de inovação, rodei o projeto e a minha responsabilidade era o tempo inteiro de divulgar o que estava acontecendo, afinal estava sendo gasto um recurso público e a gente precisa do envolvimento, porque senão o programa ele não tem valor, né? Como é que eu vou testar uma solução para as pessoas, sendo que se elas não dão feedback, não faz sentido, né? Então, a todo momento, a divulgação, a mídia, e é interessante que esses projetos, eles têm uma mídia orgânica muito forte, então, em nenhum momento a gente chamava a mídia, forçava a mídia, não. Então, os canais de comunicação locais se interessavam muito pelo projeto. Então, todo o tempo, tudo que a gente botou uma solução bem legal de um sensor, inclusive é uma empresa de Vitória que participou, fazia contagem de entrada e saída de veículos da ilha de Florianópolis, né? Nunca tinha sido feita uma contagem dessa. Esse projeto, ele foi parar no Jornal Nacional, então foi muito legal, porque deu uma mídia super espontânea, várias pessoas se interessaram para entender o que estava acontecendo, né? Então, a comunicação, ela precisa ser feita. Todos esses programas, eles são abertos, né? Então, qualquer pessoa pode se inscrever, claro, a gente tem os critérios, né? Tem que ter empresa, tem as suas certidões negativas que precisam estar em dia, né? Mas a comunicação, ela faz parte de todo o programa. Então, precisa mesmo divulgar, envolver. Os testes, eles geram dados, geram números, né? Então, que a gente tem que divulgar. Então, um pré-requisito para todas as empresas que vão testar, eles têm que dar transparência aos números que estão sendo gerados, né? Então, contagem de veículos, quantas pessoas estão circulando, né? Então,
isso precisa estar bem publicado. Mais alguma pergunta? Thaís, muito obrigado por sua apresentação e disponibilidade. Agora me diga, o seu processo de inovação para captar, validar essas ideias. Então, por exemplo, dentro de um coworking, que é um ambiente essencial de colaboração. Então, como funciona seu processo para captar essas pessoas, captar ideias para que possa trabalhar de forma colaborativa? Bom, então, um coworking, ele pode ser só um espaço físico, né? Então, como a gente chama, né? Eu posso ter um centro de inovação, um coworking, que a gente chama que é o hardware, né? Ele pode estar lá com cadeiras mesmo, mas eu preciso criar uma dinâmica, eu preciso criar programas, encontros, rodadas de negócio, rodadas de pitch, por exemplo. Então, são ações importantes, né? Às vezes trazer uma grande empresa, que a gente chama de corporate, né? Eu vou trazer uma corporate aqui para o pessoal fazer um pitch para talvez eu criar uma demanda ou criar negócios, né? Então, o importante é sempre ter atividades para que esses espaços, né, que são os softwares que a gente diz, para que esses espaços eles realmente tenham resultado, para que as pessoas se conheçam. Então, por que não marcar uma... A gente faz muito na CAT, a CAT é um grande hub, hoje a gente tem mais de 1.600 associados no estado, mas é evento semanal, toda hora está acontecendo alguma coisa, a gente traz uma grande empresa, né, do setor, por exemplo, de varejo, para conhecer o que está sendo desenvolvido, para criar essa ponte, né? Então, é importante ter uma agenda intensa, senão as pessoas vão sentar lá, não vão, às vezes tem vergonha de conversar com outro cara ali. Então, assim, não, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre pitch, hoje a gente vai trazer aspectos jurídicos importantes para as startups. A partir dali, sempre um momento de network é importante também, né? Não fiz a apresentação, fui embora. Eu acredito muito nesses momentos informais, que é onde gera a conexão. Tá? Boa noite, parabéns pela palestra, muito bom. A energia é maravilhosa, tá? Parabéns. Eu queria saber como que você apura a questão dos resultados, como que vocês fazem a apuração disso, e o que já transformou na vida na cidade, o que você tem de transformação, como isso, vocês já mediram essa transformação nas cidades onde foram implantados os projetos? Sim, eu vou falar no caso de Florianópolis, né? Então, por exemplo, o trabalho que a gente tem com o Conselho Municipal de Inovação, por meio do Fundo Municipal de Inovação, nós temos um programa que se chama Programa de Incentivo à Inovação, né? São várias camadas, assim, dentro da lei. O programa de incentivo, então, um exemplo, né? Ele aporta recursos a fundo perdido para soluções que tragam, para empresas que tragam produtos que, de certa forma, melhorem a vida das pessoas. Nem todo produto, a maioria deles, inclusive, não são soluções para a prefeitura, são soluções para o turismo, por exemplo. Então, Florianópolis é uma cidade extremamente turística e muitas das soluções melhoram o turismo, né? Então, a gente tem indicadores para mostrar o sucesso. As empresas também precisam fazer prestação de contas, afinal, elas estão recebendo recurso, né? Um outro programa financiado pelo Fundo Municipal de Inovação, que iniciou um novo ciclo agora, é a Rede Municipal de Centros de Inovação, que quem executa é a Associação Catarinense, a CAT. Então, Florianópolis hoje tem 4 centros de inovação. E com esses recursos públicos, a CAT gera eventos, cursos, e a gente tem os indicadores. Quantas pessoas participaram de eventos? Todos os eventos são monitorados, então eu não consigo trazer aqui para você números exatos, mas a gente tem um site que é interessante, é o site Rede de Inovação Floripa. Esse site, ele está lá atualizado diariamente com todos os números, então quantas pessoas circulam pelo centro, e esses números são os indicadores para prestar conta para a prefeitura, né? Então, o programa ele teve um ciclo de 5 anos, encerrou em janeiro desse ano, e na sexta-feira passada, dia 2, nós iniciamos um novo ciclo de 5 anos. Essa parceria, ela é um dos... Eu trabalhei na prefeitura na época, cuidando da prestação de contas, né? E na época que era a melhor prestação de contas que a prefeitura recebia. Era
desse tamanho, eu tinha que olhar todas as páginas. Mas é que a gente era muito preocupado com os indicadores, né? O recurso nem era tão grande comparado com projetos de saúde, educação, era em torno de 600 mil reais por ano, mas que gera um impacto enorme para a cidade, estimulando o empreendedorismo. Então, hoje, a principal arrecadação de Florianópolis é do setor de tecnologia. Então, nos últimos 5 anos, o impacto do projeto a gente consegue ver pela virada de chave do setor, né? Primeiro, parabéns pela palestra. A minha dúvida é assim, você falou de valor, né? Gastou 600 mil e teve o retorno. Como é que foi a venda desse projeto dentro da prefeitura? Porque ainda é um processo, o Estado tem esse pacto, mas ainda é um processo convencer internamente cada órgão de que ele tem que alocar recurso para inovação. Como é que foi esse processo de convencimento dentro? Se isso veio de cima para baixo, se foi um processo de formiguinhas, se você puder dividir isso com a gente? Tá. Então, como é que surgiu a ideia do Centro de Inovação? Em 2016, 2017, o governo do estado, ele já tinha um programa, inclusive com o mesmo consultor que fez o Pacto pela Inovação aqui, que foi o Joseph Piquet. Ele fez também em Santa Catarina, mas o de Santa Catarina já começou em torno de 2014. Então, Santa Catarina tinha a estratégia de construir centros de inovação pelo estado. Começaram a construir, então, em vários municípios, prédios públicos, e Florianópolis ia receber, né, o governo do estado ofereceu para a prefeitura, eu vou construir um prédio aqui para vocês fazerem o centro de inovação. O que acontece? Florianópolis já tem um setor de tecnologia avançado, já tinha espaços de inovação ativos, e o Conselho Municipal de Inovação, em reunião, decidiu que não queria receber esse prédio. Afinal, iria ser gasto mais de quase 8 milhões de reais para construir um prédio, numa localização que não era tão boa, né? Talvez não tinha uma circulação, e o Conselho decidiu assim, não, a gente não quer um prédio, a gente já tem centros de inovação ativos, por que a gente vai construir um novo para competir e usar recurso público? A gente quer para projetos. Então, a Prefeitura de Florianópolis, então, abriu a oportunidade para para a sociedade civil apresentar projetos, e a ACAT, que já tinha 3 centros de inovação, apresentou o projeto para a Prefeitura, que é a Rede Municipal de Inovação, dos Centros de Inovação. Então, nesse projeto, ele segue uma metodologia de critérios para o que é um centro de inovação, e a Prefeitura, então, ao invés de construir esse prédio, aportou o recurso para a gestão, e ativação desses centros de inovação. Então, foi muito interessante a participação do Conselho, justamente para negar um recurso que poderia ser gasto na construção de um prédio, mas e depois, Como é que a gente vai gerir? Quem é que vai tocar? E a manutenção disso, A gente sabe como fica às vezes, Então, é um case bem interessante que a gente gosta sempre de compartilhar. Encerrado. Então, pessoal, fico à disposição. Muito obrigada.